Ok. Bom dia! Ai, eu tô com muita preguiça. Mas sabe quando você acorda assim, com muito bom humor? É tão bom essa sensação. Enfim, já me arrumei minha cama, que eu vou sair, vai resolver umas coisas e tal. Mas antes, vou mostrar pra vocês quais foram, nesse ano de 2021, os meus livros prediletos. Alguns que eu já tinha começado a ler antes, mas não tinha terminado. E outros que eu comecei agora. Vamos lá, que esses são tops. Esse aqui é a minha prateleira de livros. Vocês também são assim? Eu tinha um hábito de antes só ler um livro quando eu terminasse o outro. Hoje em dia eu leio, tipo assim, todo dia eu leio uma cor diferente. Vamos lá. Eu vou separar todos os que eu comecei a ler esse ano. Aí eu vou mostrar eles e eu vou separar os que eu mais gostei desses. Porque eu acabei lendo vários e eu não terminei todos. Aqui. Agora vamos pros da minha prateleira do lado da minha cama. Que lá que estão os que eu tô lendo agora. Esse aqui tá fazendo toda a diferença na minha vida. Caraca, eu tinha esquecido desse livro. Esses foram todos os livros que eu pelo menos comecei a começar a ler esse ano. Como eu disse, eu não terminei de ler todos. Normalmente quando eu começo a ler, eu leio até a metade, assim, aí vou trocando por outros, eu vou encontrando novos livros, entendeu? Todos esses livros, gente, tipo assim, eu comprei a maioria deles quando eu ainda tava nos Estados Unidos, voltando pro Brasil. Quase todos estão em inglês, realmente, mas tem em português. Eu só tem um que eu acho que ainda não tem em português, que é esse aqui, The Slight Edge. Esse livro, eu li ele todinho já. Tipo, eu já tinha lido ele todo na minha vida, só que eu voltei a começar a ler. Olha só, se tu é daquelas pessoas que, tipo, não se aguenta com pessoas que dobra a página, escreve no livro, faz marcações, tu vai me odiar. Porque eu faço isso, tipo, em todos os meus livros. É a parte mais satisfatória. Eu nem gosto de Kindle, porque eu gosto de escrever, marcar, fazer anotações. E esse aqui eu fiz. Esse livro aqui, vamos lá, vamos começar. The Slight Edge. Esse livro... Sabe quando a cabeça dá um... explode, assim, faz um boom? Quando eu li ele a primeira vez, eu nem lembro o que diabo foi que me fez comprar ele. Eu acho que foi olhando, assim, na época no Amazon. Eu moro num prédio, uma cidade cheia de prédio aqui em Fortaleza, então vai ter barulhos de fora. Eu acho que foi isso, comprando no Amazon, mas assim... Ai, eu não sei como é que começa. Eu acho que eu vou primeiro mostrando todos os livros. Vamos lá, vou mostrar primeiro todos. Esse livro aqui, do Jeff Olson, basicamente fala sobre, tipo, sabe quando a gente quer mudar muito de vida, assim, de uma vez e fazer tudo e fica sobrecarregado, mas que a vida é sempre um detalhe, uma coisinha só, às vezes vai mudando toda a trajetória da tua vida, tipo, um hábito que você cria ou que você tenta abdicar, né, um hábito que você tem, que você tenta quebrar. Normalmente grandes mudanças na vida mesmo acontecem por uma coisinha pequena, que é essa coisa que ele fala, the slight edge, que é como se fosse uma edge, é tipo uma ponta, né, tipo a beirada do penhasco, ou então uma pontinha assim. Então the slight edge, às vezes é só uma mudançazinha pequena, que lá na frente, vamos imaginar um gráfico aqui, que lá na frente vai trazer realmente mudança muito grande na vida, e são coisas simples, que normalmente é isso. Por isso que às vezes eu fico assim, às vezes a gente me pergunta certas dicas, certas coisas, eu falo, cara, essa informação aqui ela é muito básica, e por isso às vezes a gente fica, é fácil demais, é simples demais, não funciona, mas o simples é que às vezes traz o grande, tá entendendo? A gente fica procurando sempre as coisas mais complexas e tal, achando que é isso que tá faltando de informação pra gente fazer, aplicar e realmente ter o que a gente quer. Mas não, esse livro ele prova. E tipo assim, eu não sei nem dizer o quanto eu indico esse livro aqui, porque ele causou muita transformação assim na minha cabeça, na minha mentalidade, quando eu comecei a ler ele. E ele foi um dos primeiros, assim, que quando eu comecei a ficar cada vez mais voltada em desenvolvimento, comportamento e tal, procurar entender sobre mentalidade, toda essa minha curiosidade sobre neurociência, física quântica e tal, que eu sou obcecada, eu amo ler e estudar cada vez mais sobre esse tipo de assunto. Esse aqui foi um dos primeiros, assim, na época que eu tava, né, eu tava, tipo, num down tão baixo, no fundo, assim, então eu acho que eu só tinha pra cima pra olhar, então eu comecei a procurar esse tipo de coisa pra realmente me ajudar a sair
daquele estado emocional que eu tava num momento difícil assim pra mim. Próximo. Agora sim, eu vou precisar organizar todos que eu já li. E agora eu vou botar uma cena pra ti, pra tu ver os que eu mais indico. Esses são os que eu mais amei ler nesse ano. Os que mais também trouxeram algum tipo de impacto na minha vida. Pode ser que algum outro livro faça muito mais impacto na tua vida do que esses. Mas esses foram os que mais me tocaram. The Magic of Thinking Big. Esse livro aqui, só pro título já tinha me deixado apaixonada, porque, caraca. Mas assim, sabe quando, às vezes os escritores, eles fazem muito disso, eles colocam exemplos de pessoas reais pra trazer à memória da gente certas coisas que a gente já sabe, só que falta implementar. Esse aqui, ele tanto me fez ver com a perspectiva diferente o poder da minha mente mesmo, de ver, cara, uma coisa é fato, que inclusive nesse outro livro aqui que eu vou já falar sobre, que agora tá sendo mais crucial na minha vida, que ele fala sobre isso, sobre o poder dos nossos pensamentos. Deixa eu ver se eu acho essa parte. Ele fala assim, que ele fez uma entrevista e tal, e alguém perguntou, na rádio, alguém perguntou pra ele, what was the biggest lesson you have ever learned, né? Tipo, qual foi a maior lição que você já aprendeu, tipo, meio que na vida? Aí ele falando assim, foi fácil. By far the most vital lesson I have ever learned is the importance of what we think. If I knew what you think, I would know what you are. Our thoughts make us what we are. Our mental attitude is the X factor that determines our fate. Com certeza a maior lição da minha vida foi aprender a importância do pensamento. E ele falou assim, se eu soubesse o que é que tu pensa, eu ia saber quem tu é. Porque de fato, as coisas que passam direto na nossa cabeça, no nosso consciente e subconsciente, assim, às vezes, no meu caso, eu tava notando isso ontem, às vezes são pensamentos muito que eu não consigo nem identificar direito, mas eu tô sentindo isso causando, por exemplo, infelizmente eu tenho sim uma tendência de ter muita ansiedade, né? Então certos momentos da minha vida, quando grandes coisas estão prestes a acontecer, me dá muito mais ansiedade, mais do que o normal. Então eu fico sempre tentando trabalhar isso, né? Mentalmente mesmo e tal. Tinha muitos anos que eu não tinha ataque de pânico. Acho que a última vez que eu tive um ataque de pânico, eu ainda tava no colégio. E aí ontem eu tava sentindo isso de novo. Tanto é que eu tava tirando minha pressão, porque eu achava que eu tava com pressão alta. E minha mãe, vamos no hospital e tal, palpitação. Toda aquela coisa do ataque de pânico mesmo. Caraca, mano, eu tô tendo um ataque de pânico. Nada mais é do que isso. E um ataque de pânico, enfim, eu não vou entrar nesse assunto porque não é uma aula disso. Mas é na cabeça, tá muito mais na cabeça. E sim, eu já consegui controlar outros pré-ataques de pânico, principalmente no começo da pandemia, que todo mundo tava muito assim, né? E eu fiquei, tipo, em alguns momentos, caraca, mano. Então, eu já consegui evitar entrar dentro de um ataque de pânico, realmente notando, né? Meditação ajuda muito também você a notar que isso está acontecendo. E pra tirar você disso, usando a mente, usando a respiração, usando tudo que eu conheço, que eu venho aprendendo sobre esse tipo de livros, documentários, estudos, cursos e tal, pra me tirar disso. Então, esse livro aqui, em relação ao pensamento, ele é muito bom, assim, se tu sente, pra que eu indico isso? Se tu sente que tu tá num funk, assim, num momento muito que tá sem conseguir meio que sair, assim, pensar positivo, tá muito tudo negativo, realmente, e tu tá sentindo que isso tá afetando a tua vida, porque afeta, é um fato. Não tem como uma pessoa que só pensa negativo, ou pensa muito mais, muito mais pessimista, é muito mais pensamentos que estão às vezes pensamentos de agressão contra você mesmo. Então se tu sente que tá assim, não tem como uma pessoa tá com esse tipo de pensamento e tá tudo chaptura da vida, em quase saltitante. Então esse livro, eu super indicaria ele, porque ele ajuda mesmo você a pensar grande, pensar melhor, né, em tudo na vida e pro futuro, enfim. Esse aqui é o que eu tava falando. Esse, agora, ele tá sendo, tipo, minha segunda bíblia, tirando a bíblia mesmo. Mas olha isso aqui, ó. How to Stop Worrying and Start Living, do Dale Carnegie.
Ele é o autor daquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse é Como Parar de Se Preocupar e Começar a Viver. Tem ele em português, sim, tá? Claro, os livros dele são centenários. Esse cara foi muito usado por Deus, meu Deus do céu. Os livros dele são surreais. Foi essa frase que eu li, foi desse livro, inclusive. Esse livro aqui, ele é cheio de tipo, como parar de se preocupar e começar a viver. Quem tem ansiedades, quem realmente tá sempre muito preocupado com as coisas, tanto do passado, quanto do futuro, quanto sobre você mesmo, preocupações, estresse em geral. E como, cara, isso é muito sério. Tô dizendo que esse aqui tá sendo ultimamente minha segunda Bíblia. Seja qual for o teu medo e teu receio, tuas preocupações, teus estresses, esse livro aqui, pra mim, eu aconselho pra todos os seres humanos. Literalmente, todos os seres humanos, que até os adolescentes, inclusive, viu? Eu tenho algumas amigas que jogam beach tennis, que elas são adolescentes, e eu tava pensando nesse livro aqui pra ela, inclusive. Eu não vou nem falar muito, porque o meu muito é tipo, leia. Leia esse livro. Só digo isso, você vai me agradecer depois. Think and Grow Rich, esse livro aqui e esse, Pai Rico, Pai Pobre. Esse aqui, os dois na verdade, esse aqui no Brasil é tipo, todo mundo já conhece, todo mundo já leu e tal, Pai Rico, Pai Pobre, eu nunca tinha lido. Esse aqui nos Estados Unidos mais ainda, tipo, esses dois são clássicos e eu comecei a ler, né, esse eu acho que é Pense e Enriqueça, ou eu acho que é assim em português, do Napoleon Hill. Os livros desse cara são surreais também. E Pai Rico, Pai Pobre, eu amei ler esses dois livros. Tipo, esse aqui é o tipo de livro que ele é até pequenininho, assim. Eu acho que o português dele é grandão, mas ele é quase pra ser um livro de bolso mesmo, porque esse é o tipo de livro pra você ler todos os dias. Os dois são relacionados a finanças pessoais. Então, pra você, como é que a gente lida, qual é o nosso relacionamento com o dinheiro, quais são as nossas crenças e nossas relações emocionais com o dinheiro e como ver ele de uma forma e entender mais sobre finanças básicas, inclusive, que esse livro fala muito sobre isso, de tipo, você conseguir ensinar sobre finanças pessoais para uma criança. Porque depois que vai complicando, você vai ficando muito mais fácil de entender, porque é palavras e não sei o que, mas a filosofia sobre finanças é a mesma, é básica. E esses dois livros te fazem ver isso. Esse principalmente sobre como ver dinheiro, e também um pouco voltado, tipo, o que fazer, né, enfim. Mas não é sobre investimentos, tá? Tem gente que quer saber sobre finanças e só quer de investimentos. Mas antes de você entrar no mundo de investimentos, você tem que entender sobre dinheiro. Sobre dinheiro, como é que é o teu relacionamento com dinheiro, o que é dinheiro pra ti. E muita coisa profunda. Esses dois livros são incríveis, incríveis. Eles fazem diferença, assim, em como eu vejo dinheiro, como eu lido com dinheiro, como eu lido com ganhar dinheiro e gastar, em tudo. Dinheiro, finanças, guardar e investir. Inclusive me ajudam sim a pensar em como investir. Sim, apesar de que eles não ensinam exatamente como investir no mercado de ações. Mas eles finanças pessoais. Todo mundo precisa disso. Ai, meu Deus, que amor falar desse livro. Nonviolent Communication. Eu sinceramente, eu não sei como é esse livro em português, vou deixar aqui do lado. Que tem sim em português, eu acho que eu já tinha visto isso. Esse livro, ai meu Deus, ele é tão lindo. Tipo assim, não é lindo, quando eu falo não é lindo, não é nada romântico, não é um novel, né, não é nenhuma coisa, enfim, comédia romântica, sei lá. Esse livro é sobre comunicação, no caso, comunicação não violenta, talvez esse seja o nome do livro em português. Mas o que é, por que eu acho ele tão lindo assim? Porque ele transforma relacionamentos, ele transforma a forma como tu se vê e vê as pessoas. De você, sabe quando às vezes a gente tem relacionamento é em trabalho, é profissional, né? É em colégio, em escola, universidades, é em casa, com amizades, então, tudo que a gente tem com pessoas, mesmo que sejam interações curtas. Tipo, eu não conheço essa pessoa, mas eu tô tendo que ter uma interação com ela rápida aqui. É um relacionamento de uma certa forma, né? É uma comunicação, porque na verdade não é sobre relacionamento, é sobre comunicação. Então, se tu gosta sobre comunicação, entender mais ser humano e tal, esse livro aqui vai explodir tua mente. Ele é incrível. Sabe como às vezes a gente fica sempre colocando a culpa nos outros, muitas vezes, e fala isso, fala aquilo, que a pessoa e tal. Isso traz empatia,
isso traz compaixão, faz você entender e se ver um pouco até naquela pessoa, tipo, na realidade ela tá querendo dizer isso, mas ela tá com tanta raiva que agora, nesse momento que a raiva dela vem de dor, que ela tá expressando dessa forma e eu já tô querendo me defender. E a mesma coisa acontece assim, a gente não sabe expressar o que a gente realmente tá precisando daquela pessoa. E a gente fala com raiva ou fala na hora que você tá sofrendo. Um exemplo clássico disso é em relacionamento de casais, né? Então a pessoa tá com raiva porque ela chegou tarde em casa ou não atendeu o telefone, sei lá, seja qual for a parada. E às vezes você já vem assim atacando o ser humano e você precisa entender como comunicar isso. E tem até uma sequenciazinha assim sobre, deixa eu ver se eu acho que do nada assim, eu acho que vai ser muito difícil eu achar. Que ele tem, eu não lembro agora de cabeça, tá aqui ó, observações, depois você fala dos seus sentimentos, depois você fala da sua necessidade e aí você faz um request, que é um pedido. Então você primeiro fala observações, por exemplo, olha, sabe quando você chegou aqui e colocou seu casaco num canto, seu tênis no outro, cheio de lama, não sei o que, não sei o que, isso é observação, que você notou. Tipo, a primeira coisa que eu vi foi isso. Aí depois, feelings, você fala, isso me deixou muito irritada, porque eu passei o dia limpando a casa, vamos supor. Isso me deixou muito, muito irritada e frustrada, e eu fiquei assim, borbulhando, realmente, beleza. Necessidades. Pra mim, eu preciso que tu entenda a minha situação e tenha um pouquinho de respeito. Se tu chegar em casa e fazer isso, isso e aquilo, eu vou me sentir... Aí isso já é necessidade e request, né, que é o teu pedido. Eu já vou me sentir bem melhor, eu acho que a gente vai ter um relacionamento muito melhor. A gente divide a casa aqui, a gente não precisa, não é só sua ou só minha. Então a gente divide essa casa, isso pode ser com crianças, isso pode ser com homens sujos ou mulheres, enfim. É um exemplo só que eu tô dando, que inclusive ele menciona esse livro como mãe para um filho. E o ambiente é comum e tal, se tu puder fazer isso aqui dessa forma, quando tu chegar em casa... pós-jogo, enfim, isso vai me fazer me sentir muito melhor, eu vou ficar muito feliz de ver que tu tá fazendo isso e eu acho que a gente vai ter um relacionamento em geral muito melhor, porque eu não vou estar gritando contigo. Olha a diferença, tá entendendo? Tipo, isso faz total diferença na vida, isso ajuda a gente a baixar o ego, né? Porque a gente é cheio do ego, não adianta, não vem me dizer que você é topzão das galáxias que não tem ego, a gente é cheio do ego. E a gente precisa constantemente estar trabalhando nesse tipo de coisa, sabe? Ele primeiro faz a gente ver a empatia na gente e nas pessoas pra trabalhar a comunicação. Esse livro aqui pode salvar casamentos, relacionamentos, empregos, inclusive, porque às vezes é falta de comunicação, a pessoa não sabe se comunicar direito e acaba explodindo no trabalho e dá problema, sabe? Enfim, highly recommended, super recomendo. Esse aqui, Change Your Brain and Change Your Life, mude seu cérebro, mude sua vida. Esse cara, ele é top. Inclusive, eu vi uma entrevista dele e eu fiquei, caraca, esse é o cara daquele livro que eu tava lendo e tal, ano passado. E eu comecei, na verdade, eu comecei a ler esse livro em 2019 e parei. E aí eu voltei a ler de novo depois de ver essa entrevista dele. Ele é um psiquiatra e ele passou por vários problemas na área dele porque ele não queria... Ele queria estudar mais o cérebro e ele queria aplicar mais coisas que outros médicos, talvez, sei lá, neurocientistas, enfim, no mundo da medicina, estavam atacando ele porque ele estava fazendo além do que só sentar, olhar pra pessoa, tá, tome isso, isso e aquilo. Tá entendendo? Ele queria entender a causa daquilo e ele acreditava poder mudar o cérebro, né, que hoje é mais que comprovado com a neuroplasticidade, que a gente consegue mudar o cérebro com coisas simples na vida, às vezes alguns hábitos, alimentação, inclusive, e ele falava, ó, é muito mais do que sentar com o paciente, ele tá com problema e tacar um remédio nele. É muito mais do que sugerir uma cirurgia. Eu quero entender de onde aquilo vem e ver se tem alguma outra solução para aquilo. É tão ruim assim isso. Enfim, hoje em dia a medicina tá muito mais aberta a isso por provar, por fatos. Inclusive, hoje em dia ele é fodão, top das galáxias, porque reconhecem o trabalho dele, mas ele chegou prestes a perder o negócio dele na medicina, a prática dele, o cartãozinho lá, enfim, não entendo nada sobre o mundo da medicina em si, como é que funciona, mas tem que ter um variado, né, um cartão e tal. Eu tô me sentindo tão leiga nesse assunto, pra poder ser que nem ser advogado e tal, e ser um médico, né, um doutor. E
esse livro aqui, ele ajuda, assim, pessoas que, mesmo, tipo assim, não... Você não precisa ser um neurocientista pra conseguir entender esse livro. É diferente do Think, Learn, Succeed, da Caroline Leaf, que não tá aqui. Porque ela é neurocientista e os livros dela são bem complexos de entender. São, tipo assim, realmente demora muito pra você terminar um livro daquele e acompanhar. Esse não. Ele é muito fácil de entender e ele fala de coisas... Ele ensina muito sobre o cérebro mesmo. Então, se tu tem curiosidades e tu não é... Tipo assim, tu não entende nada ainda sobre isso, esse livro é incrível. E mesmo pra tu que já entende bastante sobre cérebro mesmo, sobre como é que funciona, neurociência, enfim, também, isso aqui ajuda. Super, super, super indico. E o último, cara, que eu não vou deixar de falar, a Bíblia. Esse aqui eu vou ser bem prática. Sem isso aqui, eu não sei, viu? Eu realmente não sei o que aqui ia ser de mim. A minha Bíblia é toda em inglês, inclusive, eu comprei lá em San Diego. Cara... É isso. Os outros livros eu acho que eu posso falar sobre algum outro dia, porque já tem 80 horas que eu tô gravando esse vídeo. Mas eu teria muito mais pra falar até sobre cada um deles. São muitos livros, sabe? E eu tô olhando aqui pra alguns, tipo assim, esse aqui, por exemplo. Cara, esse livro aqui é muito parecido, mas também nada a ver sobre esse. Só que esse é perfil comportamental. Então, é voltado pra pessoas né, comportamento humano, entender sobre comportamento humano e comunicação. Os dois são sobre comunicação, mas esse além da comunicação, ele é sobre o perfil comportamental das pessoas que trazem é o perfil que traz o comportamento, basicamente. Então tu entende muito sobre o comportamento das pessoas, Sempre Influencie Pessoas, do Paulo Vieira com Davidson Silva, e esse livro aqui, eu fiz o curso dele, eu sou analista de perfil comportamental e tal, e esse livro aqui, mas enfim, quem sabe se tu gostou desse vídeo, se tu gostou dos livros que eu falei, até das minhas orientações em relação a eles, e tu quer ouvir mais sobre os outros livros que eu li esse ano que eu não falei aqui, ou até vários outros que eu tenho aqui, comenta aqui embaixo que se for um vídeo que tem muita gente querendo, eu faço de novo. É isso, vou ficar aqui por hoje, tenho muita coisa pra fazer, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, beijo, tchau!